Para você pensar nesse programa sobre a geografia do continente asiático, aí vai uma história. Em 1990, o explorador britânico Aurel Steen resolveu atravessar caminhando o deserto de Gobi, que se estende por 1.600 desolados quilômetros na Mongólia, na Ásia Central. O guia básico que ele levou para a viagem foi um mapa de mais de 600 anos do viajante veneziano Marco Polo. Nele, tinha anotado 28 indicações vitais para a travessia. Os oásis. Ali, ele pôde matar a sede nos 4 anos que levou para ir de Bassora, no extremo norte do Golfo Pérsico, a Pequim, na China. Um conhecimento foi fundamental para a travessia: a geografia física. Essa ciência de relações com biologia, arqueologia, história, química. Você não precisa ir à Ásia para ter o mapa mental do continente. Você pode assistir esse maravilhoso programa da National Geographic e imaginar. Boa viagem. Cobrindo uma área de mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia é o maior continente da Terra. A Ásia é também o continente mais povoado. Abriga mais da metade da população mundial. A Índia e a China, os 2 países mais populosos do mundo. Enquanto muitas pessoas vivem em áreas rurais, um grande número de asiáticos vive em grandes cidades, tais como Pequim, capital da China. Quase todo tipo de clima da Terra pode ser encontrado na Ásia. Dos cumes gelados, as regiões árticas, até as paisagens úmidas das regiões equatoriais. A Ásia Central e Ocidental tem desertos imensos, onde pode passar-se um ano inteiro sem cair uma gota de chuva. Populosa, variada e vasta, a Ásia detém quase 30% de toda a superfície terrestre mundial. A Ásia situa-se nos hemisférios oriental e norte, dominando o território que divide com a Europa. É o maior continente do mundo, indo desde o Círculo Polar Ártico, ao norte, até o Equador, ao sul. 3 dos maiores oceanos do mundo banham a costa da Ásia: o Oceano Ártico, ao norte, o Oceano Pacífico, ao oriente, e o Oceano Índico, ao sul. A Europa e a África ficam ao ocidente e ao sul. A fronteira tradicional que separa a Ásia da Europa vai desde os Montes Urais, ao norte, através dos mares Cáspio e Negro, até o Bósforo, ao sul. Na antiga cidade de Istambul, a ligação entre o Oriente e o Ocidente é feita através de pontes. A Europa e a Ásia constituem de fato um grande território ou continente. A divisão entre elas é principalmente histórica, embora siga características físicas. A divisão é grande no Bósforo, onde parte dos exíguos estreitos turcos ligam os mares Negro e Mediterrâneo e separam a pequena porção europeia da Turquia do resto desse país. Esta parte do continente, conhecida como Oriente Médio, é responsável pela ligação histórica e geográfica da África, da Europa e da Ásia. Em grande parte do sudoeste da Ásia, chove muito pouco e encontram-se vastas áreas de deserto.
rochas esmagadas e enrugadas são testemunho de forças poderosas, capazes de dobrar a terra e de construir cadeias de montanhas. As enormes placas tectônicas sobre as quais os continentes se encontram, por vezes colidem, dando origem a cadeias de montanhas, a terremotos, a vulcões. Embora raras, as chuvas no deserto podem ser uma importante forma de erosão, alterando intensamente a paisagem. A água subterrânea presa em estruturas rochosas no subsolo pode dar origem a oásis, frescos bosques de tamareiras e de árvores cítricas. Mas estes oásis férteis são raros. Os desertos do sudoeste da Ásia cobrem grandes extensões de mais de 12 países. Estes desertos, onde a água é escassa, a vegetação é rala e as temperaturas elevadas, são pouco povoados. Durante o dia, as temperaturas no deserto registram-se entre as mais elevadas da Terra. Porém, de noite, caem rapidamente, verificando-se valores surpreendentemente baixos. Esta grande amplitude térmica do deserto desempenha um importante papel na formação da paisagem. Temperaturas extremamente altas e baixas causam expansão e contração das rochas, enfraquecendo suas estruturas. A água e o vento também contribuem para a erosão. E, eventualmente, as rochas se quebram em pedaços cada vez menores, até virarem areia. Devido à escassez de vegetação e de água nestas vastas regiões áridas, as poucas pessoas que as habitam são nômades, deslocando-se de um lado para o outro de forma a tirar o máximo proveito dos recursos existentes. A vegetação do deserto, tal como esta acácia, é bem adaptada a este ambiente seco, recolhendo e retendo eficientemente a umidade. A acácia espinhosa fornece água e alimenta os rebanhos de cabras. As cabras delicadamente conseguem evitar os espinhos, parecidos com agulhas. Os camelos estão entre os mais resistentes mamíferos adaptados ao deserto. Havendo um suprimento de plantas verdes, os camelos podem sobreviver até 2 meses sem água. De outra forma, eles precisam beber em intervalos de poucos dias. Os desertos, que se estendem desde o sudoeste da Ásia através do interior do continente, são divididos por numerosas cadeias de montanhas, incluindo a mais alta da Terra, o Himalaia. Nestas cadeias de montanhas, encontram-se as nascentes de extensos sistemas fluviais. Pastagens estendem-se através do interior do continente. Ao norte existem vastas florestas, incluindo a taiga, a maior extensão de floresta de coníferas no mundo. A tundra, fria e desprovida de árvores, cobre a região mais setentrional do continente, ultrapassando o Círculo Polar Ártico. A região mais setentrional da Ásia é fria e desabrigada, aberta às massas de ar gelado que se movem para o sul vindas do Ártico. Estas são as regiões da tundra da Sibéria. Aqui o solo está permanentemente gelado. Apenas ervas rasteiras, vegetação lenhosa anã, líquens e musgos crescem neste clima frio e ventoso. Durante o breve verão, o gelo e a neve derretem. Mas devido ao solo se encontrar congelado logo abaixo da superfície, a água não tem por onde escoar e os alagamentos são comuns. Entre a tundra e a floresta ao sul, existe uma região intermediária de árvores mirradas. Ainda mais ao sul, a região intermediária une-se a um grande cinturão de floresta de coníferas, a taiga. Tal como a tundra,
A taiga é escassamente povoada. Os invernos são longos, com temperaturas extremamente baixas e dias curtos. Como a estação de cultivo é limitada, algumas pessoas dependem das renas e de outros animais para se alimentarem. A taiga estende-se em um enorme arco através da União Soviética Setentrional, cobrindo milhões de quilômetros quadrados. A madeira é um recurso muito importante. Ao sul encontram-se os grandes desertos da Ásia Central e Oriental, incluindo o deserto Gobi, na Mongólia e na China. Montanhas geralmente cercam esta área, evitando que os ventos úmidos passem, criando esta vasta região desértica. Enquanto as ferrovias transportam a população através deste árido deserto, esta região permanece remota e seca demais para assentamento permanente. Lagos salgados são sepulturas de rios originários de cadeias de montanhas distantes, os quais em seus cursos vão perdendo muita água por evaporação e deixando para trás sais e minerais. Enquanto estas regiões áridas recebem muito pouca chuva, nas montanhas em volta, tais como Tian Shan, chove bastante. As elevações médias destas montanhas são cobertas por prados e florestas que sustentam os rebanhos pastoreados pelo povo cazaque. Este povo, de excelentes cavaleiros, segue um estilo nômade de vida. Ocupando grande parte da Ásia Oriental encontra-se a China, uma vasta nação de paisagens variadas. Geralmente, a China Oriental é fértil e rica em água. Algumas das paisagens da China são formadas por loess, um solo fino e poeirento. Parte do loess foi criado durante as épocas glaciais, pelo esmagamento da rocha no curso dos glaciares. Muito do loess é resultado da erosão pelo vento verificada nas regiões áridas ao norte. Por milhares de anos, este material trazido pelo vento acumulou-se em camadas, por vezes com centenas de metros de altura. Na China Oriental, o loess formou planícies extensas de solo fértil. Mais ao ocidente, devido à facilidade com que o loess sofre erosão, as correntes escavaram cenários espetaculares. Com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, a China é o país mais povoado do mundo. A maior parte da população vive da agricultura em áreas rurais. Nos lugares onde o solo é fértil, a agricultura é intensa. O equipamento de lavoura é escasso. A lavoura é feita de forma artesanal, utilizando-se das próprias pessoas e de animais de tração em vez de máquinas. Os campos da China sustentam centenas de milhares de pessoas. Aproximadamente 1/4 da população mundial
vive em vales de rio, em planícies e ao longo do litoral da China. Muitos asiáticos vivem em grandes cidades densamente povoadas. Mais de 12 milhões de pessoas se aglomeram em Xangai, na costa oriental. Historicamente um centro de comércio, Xangai é o portão de acesso para mercadorias que são transportadas pelos oceanos para os mercados mundiais. Hoje, Xangai é um exemplo de um problema que atormenta muitas outras cidades asiáticas: a superpopulação. Embora existam na Ásia grandes áreas de deserto, de florestas e de montanhas pouco habitadas, as regiões da Ásia que estão povoadas têm que sustentar um grande número de pessoas. Tal como a maior parte das grandes cidades da Ásia, Xangai encontra-se à beira de um futuro com muitos problemas. Longe dos climas mais frios do norte, a Ásia Equatorial é quente e úmida. A floresta tropical domina a maior parte da paisagem rica em água. Das neves do Himalaia, os rios Ganges e Irrawaddy correm para o sul, na direção do Oceano Índico. Quando os ventos da monção vindos do Oceano Morno se deslocam para norte e ascendem sobre a terra, fortes chuvas caem. Entre a China e a Índia, ergue-se um enorme grupo de cadeias de montanhas formado pela colisão de placas tectônicas. A mais alta cadeia deste grupo, o Himalaia, possui as maiores montanhas do mundo. Geologicamente jovem e ainda se elevando, o Himalaia desafia as forças climáticas e a erosão que constantemente o esculpem e desgastam. As neves destas montanhas alimentam muitos dos mais importantes rios da Ásia. Nenhum rio é mais importante para a vida religiosa do povo da Índia do que o Ganges. Milhões de peregrinos hindus visitam a cidade sagrada de Varanasi para se banharem nas águas sagradas do rio. Por milhares de anos, o Ganges tem sido um centro religioso para os hindus. Com 2.500 quilômetros de comprimento, o Ganges corre devagar, descendo suavemente durante a maior parte do seu curso. A irrigação, a chuva, a boa qualidade do solo e uma longa estação de cultivo fazem da planície do Ganges uma das áreas mais produtivas da Índia. Além do arroz, o trigo, o sorgo e o painço são os cereais mais cultivados. Os campos de linhaça, de mostarda e de canola também são importantes. Outros elementos principais na dieta dos indianos são a lentilha, a ervilha e o feijão. Os sistemas de irrigação domesticaram largamente o Ganges, mas o rico solo que torna estes campos produtivos foi depositado e renovado pelas inundações anuais do passado. A Índia tornou-se autossuficiente em produção de cereais, eliminando a necessidade de importação. No entanto, grande parte da população é pobre demais para comprá-los, e a desnutrição é muito comum. Uma amarga ironia. Algumas regiões do interior da Ásia são secas porque as barreiras de montanhas impedem que os ventos portadores de chuva alcancem o interior.
Mas grande parte do sul da Ásia é alimentada pela monção anual de verão. Isto ocorre quando o ar quente e úmido vindo dos oceanos tropicais se desloca sobre a Terra, ascende e liberta sua umidade. Esta monção úmida ou de verão é crucial para a Ásia. Os produtos agrícolas, bem como a vegetação tropical nativa desta região, dependem das chuvas da monção. O sudeste da Ásia consiste em duas partes, o continente e as ilhas. O continente, tal como esta área na Tailândia, perto da fronteira com a Birmânia, é geralmente montanhoso. As terras baixas são bastante úmidas, com uma quantidade de pequenos rios e canais que fornecem transporte e áreas habitáveis para a população. Ao contrário de outras regiões da Ásia, aqui existem poucas grandes cidades. Dois grandes rios, cujas nascentes se encontram no Himalaia, situam-se no sudeste da Ásia. O Irrawaddy corre por mais de 2.000 quilômetros até o mar Andaman, enquanto que o Mekong serpenteia por mais de 4.000 quilômetros até o mar da China do Sul. Grande parte do território asiático foi desmatado para a agricultura. Resta pouca da vegetação original. Áreas de plantação de arroz são um exemplo dramático de como a vegetação original foi substituída. As planícies costeiras desta área são tão importantes para a nutrição dos asiáticos e podem ser consideradas os celeiros da Ásia. Embora sejam usados alguns fertilizantes, o alagamento sazonal controlado é ainda a maior fonte de nutrientes e contribui para o alto índice de produção da terra. Na sua extremidade sudeste, a Ásia fragmenta-se em milhares de ilhas, as quais formam um arco que ultrapassa a linha do Equador. A orla da Bacia do Pacífico é parte de uma região conhecida como Anel de Fogo, devido à frequência com que ocorrem terremotos e atividade vulcânica. A falha da Ásia estende-se em forma de meio círculo, indo desde o Japão até a Indonésia. Em algumas áreas, os ricos solos vulcânicos fornecem colheitas abundantes. Com a construção de socalcos, a produção de arroz nos degraus íngremes pode equiparar-se às das planícies costeiras. Providas de solo vulcânico fértil e recebendo uma grande quantidade anual de chuva, algumas destas ilhas da Indonésia tornaram-se importantes regiões agrícolas. Três quartos da população da Indonésia vive em áreas rurais, mas apenas uma pequena porção das milhares de ilhas da Indonésia são habitadas e propícias à agricultura. Montanhosas, verdes pelas densas florestas tropicais e pontilhadas de socalcos de campos de arroz, muitas dessas ilhas são tão belas quanto produtivas. Ocupando 1/3 da superfície da Terra, o continente asiático é tão variado quanto vasto. As montanhas mais altas do mundo elevam-se sobre o continente asiático. Muitos dos mais importantes rios da Ásia nascem em suas montanhas. Em seus cursos montanhosos, estes rios são rápidos e poderosos.
Alguns dos rios da Ásia correm através do vasto coração frio do continente, as terras da tundra e da taiga. Em suas extensas planícies aluviais, os rios se alargam e tornam-se mais lentos. Nestas ricas regiões agrícolas, os fazendeiros labutam para alimentar os bilhões de habitantes da Ásia. Os rios que atravessam a Ásia são o sangue vital do continente, usados de centenas de maneiras e até venerados. Sendo o continente mais populoso da Terra, inúmeros asiáticos se aglomeram em grandes cidades transbordantes e ainda em crescimento. Os lugares onde não existe água são pouco povoados. A Ásia árida é um reino desértico de terra e de céu. As enormes extensões de deserto da Ásia são apenas uma dentre as muitas paisagens deste continente. Geografia física trata do espaço geográfico em que vivemos e como vivemos. Impossível olhar para o espaço, para o planeta, separando o físico do humano. Geografia física é uma coisa, geografia humana é outra. Ou ainda separando o local do geral. Pela geografia física, você se sente parte do mundo. Como afirma Milton Santos, cada lugar é, à sua maneira, o mundo. A Ásia é o mundo.